Olá, povo de Deus, graça e paz. Uma ótima terça-feira a todos nós, amém? Amém. Amados, hoje a palavra está lá no livro de Mateus, né? Tem uma passagem ali na parábola dos talentos que Deus pediu para nós falarmos sobre, né, ser fiel no pouco e sobre muito o Senhor o colocará. Amém? Então, Amém. Mateus 25, 23, nós vamos falar sobre dízimos, sobre ofertas, sobre fidelidade, sobre ser fiel, né? Então, vai abrindo a sua Bíblia aí, vai achando esse versículo. Também tem um versículo lá no livro de Provérbios, Provérbios 11, 24 e 25, só para nós lermos. Salmo 121, 1 é o que nós vamos citar, e Hebreus 10, 38. Só para você anotar aí, caso você queira ler depois, amém? Vamos tocar um louvor, então? Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele deve cobrirá suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus está cuidando de tudo, né? Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Amados, vamos orar então, colocar tudo nas mãos de Deus, deixar que Ele cuide de tudo para nós, amém? Amado Pai e poderoso Deus, que a Tua palavra possa nos edificar hoje, nesta tarde, Senhor. Que nós possamos, Pai, entregar a Ti aquilo que nos pertence, aquilo que é Teu, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua palavra venha edificando cada vida que aqui está, nos ensinando, Senhor, a guardar os Teus mandamentos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vá dando saúde, vida, vá, Senhor, provendo aquilo que eles necessitam, vai abençoando, curando, libertando, transformando, trazendo salvação para a vida dos Teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, vai livrando de todo mal, em nome de Jesus. Tudo aquilo que é maligno, caia por terra, em nome de Jesus. Que Jesus repreenda todo mal, todo laço, tudo aquilo que não provém de Deus, caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, amados? Amém. Então, a palavra, esse versículo de hoje, né? Tá lá em Mateus 25, 23, né? Que tá dentro da parábola dos talentos, um trechinho ali, né? Porque nessa parábola, Deus deu um talento para cada um, eles teriam que multiplicar. Mas ali tem um versículo que diz que o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Então nós vamos direcionar esse versículo, né? Porque Deus assim fez nós direcionarmos
para os dízimos e as ofertas. E o que o Senhor está querendo nos comunicar hoje, nesta tarde, é que nós devemos ser fiéis, né, em relação aos nossos dízimos e às ofertas. Que mesmo que nós tenhamos pouco em nossas mãos, né, que é para nós sermos fiel nessa área de nossas vidas. Porque Deus, Ele é fiel e é Ele quem prospera, é Ele quem multiplica, né? Então a palavra de Deus diz que Deus pode multiplicar 30, 60 e a 100 por 1 aquilo que nós colocamos no altar do Senhor. Então, falando de dízimo e oferta, muitas vezes nós temos pouco, né? Nosso salário não é aquela assim, uma coisa que se diz, nossa, como eu tô ganhando bem. Mas nós vamos lá e depositamos a nossa parte, né? Os 10% ali, ou então a nossa oferta, que às vezes não é um valor alto, né? Porque normalmente a gente quer contribuir bastante, né? Eu quero contribuir quando eu tiver 10, 15, 5 reais, mas às vezes a gente tem menos do que isso. E o que eu gostaria de deixar bem claro, é que o Senhor colocou no meu coração, é que Ele valoriza o pouco, né? E quando a gente é fiel no pouco, Deus ele vai acrescentando mais, né? Porque nós estamos ali sendo fiel no pouco, né? Então, muitas vezes a gente diz, eu tenho R$1, R$2, acho tão pouco isso, não vou colocar, tenho até vergonha de colocar, né? E eu dou o meu testemunho, muitas vezes não tenho muito para colocar, mas eu já aprendi que aquilo que eu tenho, eu coloco ali, porque Deus, ele é justo, ele sabe, ele vê todas as coisas. Então, ele sabe o que nós temos, né? O que nós temos e o que nós não temos. Então, a palavra que eu queria deixar hoje mesmo é que você seja fiel no pouco, né? E Deus vai ir acrescentando, Deus vai ir abençoando, né? Prosperando, essa é a palavra, prosperando mais na sua vida. E tem uma passagem da Bíblia que nós gostamos muito de falar, que é a palavra lá sobre a viúva, né? A viúva que depositou, é lá no livro de Lucas 21. Lucas 21, que fala da oferta da viúva, né? A viúva que ela não tinha condições, gente, de depositar no gasofilácio altas quantias, conforme Jesus ali no templo tinha ricos, né? E pessoas ricas e pessoas mais simples. Mas a pessoa mais simples daquele templo, ela depositou 2 moedinhas, 2 pequeninas moedas, né? E Jesus olhou para ela e Jesus disse assim, aquela senhora depositou, colocou mais do que todos os outros. E a gente, na nossa racionalidade, a gente se pergunta, mas como pode uma pessoa colocar 2 pequeninas moedas, uma pessoa ser simples, não ter muito, e ela colocar mais do que todos os outros? Porque Deus viu nela, Jesus viu nesta viúva generosidade e também viu fidelidade. Então, mais vale muitas vezes nós sermos fiel no dízimo e na oferta a Deus, sermos generosos e contribuirmos com a casa de Deus, porque nós sabemos que os dízimos e as ofertas não são para Deus, são para a manutenção da casa do Senhor, mas nós estamos o quê? Cumprindo o princípio de fidelidade a Deus e cumprindo e sendo generoso com o templo, com a casa de Deus, né? Para que se use ali no pagamento de água, de luz, né? Então vamos meditar rapidamente aqui neste versículo, neste capítulo de Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, dada a sua pobreza, e deu tudo o que possuía para viver. Então veja que essa viúva, ela não tinha grandes condições, ela não era rica. E ali Jesus diz, tem ricos aqui, pessoas que dão daquilo que está sobrando. Mas essa viúva, ela está dando da sua pobreza, ou seja, ela está dando o que ela tem.
E que eu entendo? Eu entendo que essa viúva, ela compreendeu, né, que o justo deve viver pela fé. Quando nós vivemos pela fé e colocamos ali as nossas moedinhas no gasofilácio, é que a gente entende que Deus vai prover no dia seguinte, né? Quantas vezes eu coloquei lá minhas moedas, coloquei R$1, R$2, e eu disse, era o que eu tinha. Talvez é o dinheiro do pão, né, que falta para você, mas Deus nunca deixou faltar. Deus sempre trouxe quando eu precisei, Deus trouxe na porta. Deus trouxe alguém que trouxe, né? Eu vendi algo, consegui o dinheiro. Então, né? Aí a provisão de Deus, a prosperidade que vem de Deus. Deus prospera aqueles que são fiéis no pouco. E Deus vai prosperando até colocá-lo no muito. Mas a gente precisa o quê? Crer, né? Crer nessa palavra, crer na promessa também que tem lá em Provérbios 11, 24 e 25, que quem dá generosamente, né? Quem dá generosamente prospera. Então, quem dá generosamente, sua riqueza aumenta ainda mais. Mas há quem acumula injustamente e acaba na miséria. Então, por que diz que o generoso ele vai progredir, ele vai prosperar na vida? Porque ele está entregando aquilo com amor, com fé e com gratidão, né? Tá depositando ali com a certeza de que Deus não deixará faltar para ele. Então é isso que nós temos que ter em mente, né? Pode ser fiel no pouco. Às vezes eu digo, eu só tenho umas moedinhas, pois essa viúva ela só tinha essas moedinhas, mas ela depositou lá com fé. E ela disse, né, vou colocar aqui com fé, vou dar para Deus, vou ajudar o templo, vou ajudar a casa de Deus e Deus vai me ajudar. Então Jesus acabou declarando ali para os discípulos, Jesus apontou para essa viúva e Jesus disse aos discípulos, aprendam com ela. Ela deu mais que todos os outros, né? E talvez a gente fique pensando, poxa, mas o valor que ela depositou era um valor irrisório, eram moedinhas e de cobre, né? Ouro, prata, se a gente for ver, vale muito mais. Ela depositou 2 moedinhas de cobre, então o valor era baixíssimo mesmo. Mas o que Jesus estava ali exemplificando e deixando claro é que não é o valor, né? Não é o valor, e sim aquilo que ela estava carregando com ela, a fé dela, a generosidade dela, a fidelidade dela. Então Deus está falando hoje, seja fiel no pouco, não importa o valor que você colocar. Se você for fiel, eu vou prosperá-lo, eu vou colocar você para prosperar e você vai, né? 30, 60, 100, ir progredindo, ir avançando, ir prosperando na sua vida. Amém? E a gente vê testemunhos assim, né? Muitos irmãos dão testemunho assim. Uma irmã esses dias deu testemunho na igreja de que ela estava apenas fazendo bico, mas todo o valor que ela conseguia era pouco, mas ela colocava no gasofilácio. Até que ela foi largando currículo, e ela conseguiu um emprego, né? E ela continua honrando a casa de Deus, continua sendo fiel no dízimo, fiel nas ofertas, porque ela entendeu que as ofertas que ela fazia para Deus quando ela não tinha, foram que ajudaram ela a hoje ter um emprego fixo, uma renda fixa, né? Um salário que ela pode ajudar a sua família. Então, amados, é essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje, né? Então, Provérbios 11, 25, que diz que o generoso prospera, e meditem lá na oferta da viúva, né? Que naquela época, viúva, né? Não sei se tinha previdência, mas eu creio que não tinha benefício, não tinha nada, ela tinha mesmo era que contar com a generosidade da igreja, do próprio pastor da igreja, do próprio, né? Do próprio povo, contar com a ajuda, contar com doações, né? Então, ela ficava realmente nas mãos de Deus, orando e pedindo que Deus, né, provesse para ela. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, ele é o Senhor do Salmo 23, né? E nós sabemos que o Senhor, ele é o nosso pastor e que ele não deixará faltar nada para nós, principalmente para aqueles que são fiéis, né? Principalmente para aqueles que usam de fidelidade com Deus, que não esquecem dos dízimos e das ofertas que são da casa do Senhor. Amém? Amém. Então, eu espero que vocês meditem mais um pouquinho nessa palavra. É uma palavra bem rapidinha aqui, né? Pra gente não
mas os princípios, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, falando de maneira bem clara, né, para que todos nós possamos entender, para que todos nós possamos ter condições. E quem não tem condições, fique em paz, porque Deus sabe de todas as coisas, amém? Amém. Ele também vai lhe abençoar, também vai fazer com que você prospere, até você ter condições de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, amém? Amém. Então vamos lá declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção. É bom que você declare esse salmo diariamente, né? Para que o Senhor venha lhe guardar no esconderijo dele, para que Deus venha livrar você de acidentes, de pestes, de vírus, de doenças, né? Então vamos lá? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, mas nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então que nós possamos, né, com alegria, com gratidão, com amor, com fé, depositarmos, sermos fiéis a Deus, amém? Nos dízimos e nas ofertas. E o Senhor nos fará prosperar nessa terra. O Senhor será fiel, né, também conosco. Se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Essa é a palavra que Deus mandou entregar. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Amém. Então vamos orar, amados? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a compreender a sua palavra, a sermos fiéis à tua palavra, aos teus princípios, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida, cada dizimista, cada ofertante que está aqui, Senhor. Cada um, Pai, que contribui com a sua casa, com o templo de oração, lugar de oração, Pai. Que o Senhor venha prosperar 30, 60 e assim por um. Aqueles que estão generosos, Pai, que o Senhor faça eles prosperar na vida, Senhor. Aqueles que não têm, Pai, que o Senhor possa também ajudá-los, abençoá-los, Senhor, para que eles venham a contribuir com alegria, com gratidão e com fé. Aqueles que ainda têm medo, Senhor, que falte para eles, Pai, que o Teu Espírito Santo possa dar o entendimento de que se eles colocarem lá os dízimos e as ofertas deles, que o Senhor não deixará faltar nada para eles, que eles possam ter força, foco e muita fé, que eles possam viver como justo, que a Tua palavra diz que o justo vive pela fé, que eles possam pela fé, Pai, experimentar o sobrenatural de Deus, colocar lá no gasofilaço as suas ofertas e que o Senhor faça maravilhas na vida deles, que o Senhor possa prosperá-lo muito e muito ainda nesta terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês e até amanhã.